Boa noite a todos. Bom, nós temos ali, bem próximas, duas imagens. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira aqui dessa comunidade, e a imagem de São Padre Pio, cuja novena nós estamos celebrando. Bom, acho que é uma oportunidade, até pegando a deixa de ontem, de explicar sobre o correto relacionamento de um católico para com as imagens dos santos, ou as imagens de Nossa Senhora. As imagens, elas têm duas partes importantes. Primeiro, a própria imagem em si, ela tem um valor. E depois, o que tem um valor maior, é aquilo que está representado pela imagem. Então, Padre Pio, a pessoa Padre Pio, é muito mais importante do que a imagem do Padre Pio. A imagem somente é uma representação. Mesma coisa a Virgem Santíssima. Ela, Nossa Senhora, é que é importante, e não a imagem dela. A imagem apenas representa. Porém, embora a imagem apenas represente, tem vezes que Deus coloca o seu agrado numa imagem específica. Como no Antigo Testamento teve a serpente, que Deus mandou construir e erguer, e todo mundo que olhava para aquela imagem específica ficava curado. Assim é o caso da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Lá em São Paulo, em Aparecida, aquela imagenzinha que foi encontrada, aquela imagenzinha Deus colocou o agrado nela, de maneira que muitos milagres aconteceram onde estava aquela capelinha que continha aquela imagem. Todas as outras réplicas não terão nunca o mesmo valor daquela imagem que foi encontrada no Rio Paraíba. Então tem um mistério aí, por que Deus às vezes coloca o agrado dele em um objeto específico. Desde o Antigo Testamento é assim. Já a imagem do Padre Pio não tem essa história, né? Apenas nós usamos para representar a pessoa, né? O santo que nós estamos comemorando. A pergunta é: e na hora de me dirigir em oração à imagem, posso me ajoelhar? Que foi o que eu acho que ficou talvez um pouco ambíguo ontem lá, né? Posso ajoelhar-me ou não? Resposta simples: sim. Por quê? Porque o ajoelhar-se significa duas coisas. Alguém pode se ajoelhar para adorar, isso nós só faremos diante de Deus, né? E diante do Santíssimo Sacramento. Se uma pessoa que entra na igreja passa perto do Santíssimo, é o primeiro lugar que ela deve ir, né? Sabe, aqui está o Santíssimo, vou ali para adorar Jesus presente na Eucaristia. Mas nós nos ajoelhamos também para um outro motivo que não é o de adoração. E essa é uma questão não espiritual, uma questão psicológica até, que vem do coração do ser humano. Imagina que tem uma briga de o namorado e a namorada brigaram. Terminaram o namoro. Então, ela sai para casa muito triste, porque gostava muito dele. De repente, ela aparece na porta da casa, ele olha lá de cima, ela se ajoelha e diz: eu te suplico, imploro de joelhos, e aceita de volta. Se certamente ela não tem intenção de adorar aquela pessoa. Porém, existe um ajoelhar-se que é próprio daquele que suplica. Suplica muito. Suplica quase mendigando: eu preciso dessa graça, por favor, olha para mim. E é esse ajoelhar-se que nós fazemos diante das imagens dos nossos santos. Até é bom fazer a distinção, né? Nem sempre uma pessoa se ajoelha porque está prestando um culto de adoração. Ajoelhar-se também é próprio daquele que suplica. Eu te suplico, me ajuda. Então, quando tem uma oração de súplica, é até normal, o coração da pessoa quase pede para que a pessoa se ajoelhe. É um movimento natural, né? Que vem do interno nosso, do interior nosso. Esse é só um esclarecimento sobre essa questão da oração para os santos perante as imagens sagradas. Evangelho de hoje e na primeira leitura apareceu
várias vezes a figura da semente. Semente. Jesus fala de semente no Evangelho. Na primeira leitura, o apóstolo São Paulo fala também de semente. O apóstolo São Paulo diz o seguinte: quando uma pessoa nasce, ela já nasce herdando alguma coisa de Adão. Ele chama isso de homem terrestre. É o homem terrestre. Basta nascer que você já tem tudo que pertence ao homem terrestre. Está completo já isso. Então, tudo aquilo que te liga com Adão, que foi o primeiro ser humano, você já possui naturalmente. É o homem natural. Todo mundo que nasce já tem alguma relação com Adão, uma relação de descendência. Mas com Cristo, não. Para que você tenha uma relação com Cristo, não basta nascer. É preciso que seja colocada em você uma semente de imortalidade, uma semente de glória, uma semente celestial. E essa semente é colocada no homem e na mulher por ocasião do batismo. No dia do nosso batismo, uma semente de vida celeste, uma semente de eternidade é colocada no coração do homem. Na hora que aquela água é derramada sobre uma criancinha, ela deixa de ser apenas uma criatura terrestre. Ela passa a possuir em si o reflexo do ser celeste. Ela é terrestre por nascimento, mas ela é celeste por causa do batismo. Essa é a chamada semente da glória. Todos nós aqui temos dentro de nós, aqueles que estão se preparando para o batismo, terão no dia do batismo, esta semente de glória, que é propriamente a vida de Jesus Cristo em nós. A vida de Jesus em nós. É bom guardar isso porque é bonito, né? Quando nós nascemos, automaticamente nós já temos, de certa forma, a vida de Adão em nós, o homem terrestre. Mas por ocasião do batismo, nós passamos a ter a vida de Jesus em nós. Participamos na glória de Jesus, por causa do nosso batismo. E aí, todas as vezes que nós nos colocamos em oração, fazemos uma boa obra, quando vamos nos confessar, quando recebemos a comunhão, quando visitamos o Santíssimo, todas essas coisas, elas vão aumentando essa luz de Deus que brilha em nós desde o nosso batismo. E assim essa semente que nós ganhamos no batismo, ela vai se desenvolvendo, crescendo, se tornando frondosa, até que esse pequeno Jesus, essa pequena luz de Cristo se torna um farol bem luminoso. E nós podemos dizer, então, como disse São Paulo apóstolo em um outro lugar: agora já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque aquela sementinha de Cristo que eu recebi, agora se desenvolveu. Permiti, eu nutri, ajudei aquela semente, ela ficou grande, Cristo cresceu tanto que tomou o lugar de mim. Já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, o homem que era terrestre quando eu nasci, agora que vou entregar minha alma para Deus, eu estou entregando o homem celeste. Comecei a minha vida como um homem terrestre, mas porque fui batizado e cuidei da sementinha de glória, então agora entrego a Deus o meu espírito numa outra condição. Eu sou agora um homem celeste, já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Então, a principal coisa que nós fazemos nas nossas orações e nos nossos sacramentos, nas missas, é desenvolver essa semente de eternidade que tem dentro de nós, desde o nosso batismo. Mas Jesus, no Evangelho, fala ainda de uma outra semente, que não é só a vida dele, mas a palavra. Diz Jesus na explicação da parábola da semente, que essa semente representa a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O semeador tinha saído para semear, jogou semente em muitos lugares, alguns terrenos eram favoráveis, receberam a semente, ela cresceu. Alguns não eram tão favoráveis assim, ela cresceu só um pouquinho, logo morreu. E em outros ela nem sequer cresceu, porque não tinha nenhuma fertilidade ali naquele solo, era um solo ruim. A semente bateu e ficou por isso mesmo, veio o passarinho e levou. Que representava aqui até o demônio, que vai lá e retira a semente da palavra de Deus. Bom, por que motivo, nos nossos dias, as sementes são lançadas e parecem não dar frutos?
muitas vezes. Porque continua havendo quem semeia a palavra. São os pregadores, né? Estão aí os homiliastas, os diáconos, os padres, os catequistas. O que estão fazendo? Semeando a palavra. Por que razão, então, às vezes, a palavra parece que nem deu fruto? Será que tudo que existe é solo ruim? Por que a palavra gera menos frutos hoje do que gerava antes? Essa pergunta já outras pessoas fizeram antes. Por quê? Por que agora não e antes sim? Não podia meditar. Talvez é por causa do terreno. O coração de todo mundo agora é bem duro. Por isso que a palavra bate e não cresce. É uma resposta, mas é uma resposta imperfeita. Porque está escrito na Bíblia: eu tirarei de vosso peito o coração de pedra e no lugar colocarei um coração de carne. Então, ainda que o solo seja ruim, Deus pode vir transformar aquilo num solo bom. Então, o fato de a pessoa ter um coração duro não pode ser obstáculo para a semente crescer, porque Deus pode mudar o coração da pessoa. O solo ruim, Deus pode fazer virar um solo bom. Mesma coisa da parte do semeador. Nós podíamos dizer, a culpa então é dos semeadores. Aqueles que pregam não estão pregando como convém. Eles não têm uma vida conforme aquilo que pregam. Pregam até, mas não vivem. Por isso que ninguém se converte. Também esse argumento não é válido. Porque nosso Senhor disse no Evangelho que haverá pessoas que dirão um dia assim: Senhor, Senhor, nós não convertemos tantas pessoas em vosso nome, não curamos os doentes em vosso nome. E eles receberão como resposta: na verdade, eu nunca vos conheci. Então, o fato de o pregador não ser santo não tira a força da palavra. Então, se a culpa não está no pregador e nem está no terreno, onde que pode estar? Só pode estar na semente. Por quê? A semente que está sendo semeada, muitas vezes, não é a palavra de Deus. Nós gastamos muito para pregar aquilo que nós pensamos, né? Nossas ideias, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos testemunhos, e pouco tempo para falar de Jesus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Hoje, esse mês é o mês de setembro, é o mês da Bíblia. É um tempo adequado para isso. Para a gente se formar melhor na palavra de Deus, amar essa palavra, falar dessa palavra, ensinar essa palavra. E quanto menos falarmos de nós e mais falarmos da palavra, então mais frutos vai gerar, porque essa semente, quando cai na terra, vai produzir frutos. E se a terra for ruim, Deus vai transformar aquela terra também. Isso é a nossa fé, né? E por último, as sementes. A semente que vem pelo batismo é a vida na glória. A vida de Jesus. E a semente que vem pelo ouvido é a palavra de Deus. Essa que apareceu no Evangelho. Essas duas sementes, houve uma pessoa, uma só pessoa, que recebeu em si essas duas sementes. E nessa pessoa, as duas sementes se desenvolveram bem mais do que nas outras todas, somadas. Essa única pessoa é a Virgem Maria. A Virgem Maria ganhou a semente de eternidade. Quando o Espírito Santo veio sobre ela, cobriu com sua sombra e ela concebeu o Filho de Deus. Então a semente celestial veio nela. E ali cresceu, se desenvolveu, até se formar mesmo, o Jesus completo, né? Dentro de Nossa Senhora. E só lá aconteceu assim. E depois a palavra de Deus também. Quando caiu nela, produziu frutos, 100 por 1. Como diz a palavra, porque ela não colocou nenhuma resistência. Ela disse: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, por um motivo e por outro, Nossa Senhora é o terreno mais fecundo, mais fértil. Estamos aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Vamos pedir a Deus que transforme o nosso coração de pedra, não somente num coração de carne, mas numa espécie de cópia do coração de Maria, onde a palavra de Deus e a semente da glória possam se desenvolver, crescer, até que o pequeno foguinho que foi colocado dentro de nós se transforme num incêndio todo divino, ardendo no fundo do nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.